Eu vou ler aqui a nota da CBF, tá? Para depois a gente entrar no debate, porque a CBF respondeu. CBF que eu deixo claro que eu nunca respeitei e nem respeito, tá? Também não acho a CBF o pilar da moralidade, também sei que o Mauro não é um grande admirador, não estou reagindo ao que ele disse, mas a CBF reagir também indignada, eu sinto falta dessa indignação diante dos erros absurdos da arbitragem também. Que a CBF fica indignada quando é criticada, mas não fica indignada com os erros bizarros que acontecem no futebol brasileiro. Mas, lendo aqui o comunicado da CBF, ela diz: a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, lamenta profundamente o que se viu ontem por parte do auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins, designado para entrevista coletiva pós-jogo. O ato lamentável foi muito além das reclamações semanais de arbitragem. O que ocorreu, de fato, foi um desfile de grosserias e uma tentativa infantil e até xenofóbica de reduzir a relevância do futebol brasileiro na Europa, mostrando, inclusive, desconhecimento do próprio campeonato que disputa, que já teve tricampeões, bicampeões, com vários times ganhando consecutivamente. O comportamento do jogador brasileiro, que o funcionário em questão tanto critica, não corresponde à realidade, na medida em que o Brasil é o país do mundo que mais tem jogadores atuando no exterior, inclusive na própria seleção portuguesa. A atual gestão da arbitragem da CBF nunca, em nenhum momento, esteve tão transparente e se expôs tanto, dando satisfações públicas semanais, inclusive reconhecendo eventuais equívocos. Somos o único país do mundo a oferecer avanços tecnológicos nos estádios, com os telões mostrando os lances da partida em tempo real. Inclusive, o lance em questão, alvo de reclamação, foi acompanhado por todo o estádio, por jogadores e torcedores. A CBF, através de sua comissão de arbitragem, quer assim dar total transparência aos lances duvidosos que normalmente ocorrem durante as partidas. Nunca a entidade investiu tanto no aprimoramento da arbitragem. Nessa segunda-feira, por exemplo, os árbitros designados para a próxima etapa da Copa do Brasil estão em treinamento no Rio de Janeiro. E também hoje à tarde e pelos próximos 15 dias, as árbitras vão passar por cursos, treinamentos e aprimoramento técnico. Os investimentos são expressivos e com foco na constante melhoria da qualidade do quadro de arbitragem. Avanços esses que somos pioneiros no mundo. Equívocos de arbitragem de jogadores técnicos acontecem em todos os lugares, inclusive e principalmente na Europa. São parte do processo do mecanismo do futebol, que não é feito por máquinas. Portanto, nada justifica o que se viu ontem e que foi amplamente divulgado pela imprensa em todo o mundo. A CBF está encaminhando o vídeo contendo as declarações do profissional do Palmeiras ao presidente e ao procurador do STJD, para que ele revele qual seria o esquema ou o sistema no futebol brasileiro que não permite que o melhor vença. Esse é o desabafo da CBF. Eu vou dar aqui uma opinião rápida para passar para o Piperno, depois aí o Bruninho, o Zé Manuel. A situação é a seguinte: o auxiliar técnico exagerou. Exagerou muito quando ele diz, não querem que seja bicampeão. Agora, se exagera também, você perde a cabeça também quando você é prejudicado. Quando você é prejudicado de uma forma bizarra, como aconteceu nesse jogo, porque o Zé Ivaldo dá uma cotovelada descarada na cara do Hendrick e não foi expulso. Então, é o que eu falo. Eu quero ver essas notinhas da CBF também, como eu li aqui, quando a gente vê os absurdos da arbitragem, porque foi um absurdo realmente que o João Martins falou. Agora, tem muito absurdo de arbitragem no futebol brasileiro. E ele vem me falar que está investindo, que está evoluindo. A arbitragem no Brasil, ela só regride. Ela só piora. A arbitragem no Brasil, comandada pela senhora CBF, ela só piora para todos os clubes, e não é só para o Palmeiras, não. Para todos os clubes. E o pior, piora com o VAR. Árbitro que não sabe ver imagem e falar o que aconteceu, aí você gera todos os tipos de suspeita, de questionamentos, porque a pessoa está vendo o vídeo e não fala nada.
Então, também tem esse negócio. A CBF não é santa, a CBF está longe de ser santa, e essa notinha aqui, tudo bem, é uma defesa diante de um absurdo, mas a CBF tem que ser questionada também. É um erro escandaloso de arbitragem atrás do outro, ficam vendendo aqui essa lorota. Ai, tem curso, estamos fazendo mais cursos, não profissionalizam a arbitragem, não fazem o que deve ser feito, que aí sim o árbitro vai poder ser cobrado, e aí também... Claro, muitas vezes as pessoas vão perder a cabeça. E quando perde a cabeça, você fala besteira. Eu tenho certeza que o João Martins está arrependido do que ele falou, mas o cara estava com o sangue quente. Você apoia, Pirado? Não. Mas também acho que a CBF, para dar de santinha, falar tudo que está falando também, aí já tá de palhaçada. Piperno. Bom dia, boa tarde a todos, né? Todo mundo errou nesse negócio e nesse episódio. Então vamos lá, o jogo. O jogo teve 3 lances capitais. Desses 3, a arbitragem errou em todos. O VAR ajudou o árbitro a corrigir 2. O árbitro não tinha dado nenhum dos 2 pênaltis e, mesmo vendo o lance, ele não expulsou o Zé Ivaldo. Então, ele conseguiu errar tudo que teve de difícil no jogo. Todas as interpretações. Mas o VAR não chamaram a cotovelada também? Mas como não chamou? Chamou. Ele viu. Ele viu. Não. Mas aí tem que falar, olha, mas é expulsão. Não. Isentou. O trabalho do VAR no jogo foi perfeito. Chamou o cara. Tanto ele viu o lance. Exatamente. Ele viu a cotovelada e deu o pênalti. Então o problema não é quem está no VAR nesse jogo. O problema é o árbitro ruim. Veja, ele não deu os 2 pênaltis e vendo a imagem não expulsou. Mas não cabe ao VAR também. Nota falar, 0. Você tem certeza que você não vai expulsar nesse lance? Não é papel do VAR. Não é papel. Cara, porque é absurdo. Não é papel do VAR. O VAR fez... Quem estava no VAR fez o papel dele. Chamou o árbitro, que errou nos 2 lances de pênalti, e vendo o lance, ele não expulsou o jogador. Então, 0 para o árbitro. Adoro a CBF, que é uma porcaria, um lixo. Parece que agora, pelo menos, tem algum redator lá para escrever nota um pouquinho melhor do que os árbitros trabalham. Quero ver se ela vai tomar alguma atitude contra esse árbitro. Da mesma forma que eu quero ver se ela vai tomar alguma atitude em relação ao árbitro de Corinthians e Bragantino, que viu o jogador do Bragantino com a perna toda ralada, também não tomou atitude alguma. Então, errou o árbitro. O João Martins, péssimo. Em Portugal, por exemplo, eu me lembro, eu trabalhei pelo menos uns 7, 8 anos com Campeonato Português. Em Portugal, teve um momento, o Bruno vai se lembrar disso, o escândalo do apito dourado. Sim. Porque lá era uma pouca vergonha a arbitragem. E sabe que o grande beneficiário disso era o Porto, e lá em Portugal, eles seguiam aquela tradição de, na dúvida, pro time grande. Não, olha, Portugal e Espanha eram os 2 países em que os times grandes talvez mais foram beneficiados em todo o mundo por árbitros. Então, ele vem desse ambiente e faz um desabafo aqui no Brasil totalmente equivocado, e eu, se fosse a CBF, chamaria ele para comprovar esse tipo de teoria da conspiração. Então, nota 0 para ele. Em relação ao Palmeiras, nota 0 pela história de poupar praticamente o time todo. O Palmeiras jogou com só 3 titulares. Isso é um erro. O Palmeiras já fez... Veja, é que o Palmeiras de 2022, ele passou um pouco ileso em relação a essas críticas porque caiu muito cedo na Copa do Brasil. Mas o Palmeiras de 21, no momento em que, claro que foi uma temporada de mais de 90 jogos, desgastante, era um outro ambiente, mas o Palmeiras passa a poupar no Brasileiro exatamente depois que perde para o Atlético Mineiro e desgarra um pouco do líder. Então, já tinha algum indício lá, e o de ontem, o Palmeiras fez uma sinalização muito ruim em relação ao Campeonato Brasileiro, que só ontem completou 1/3. E na rodada em que o campeonato completa 1/3, o Palmeiras vai e escala um time com 8 reservas. Aí estava dando certo, estava ganhando, a molecada jogando bem e tal. Veio o lance da expulsão do jogador do Palmeiras e o pênalti, e aí o jogo muda e o Palmeiras deixa escapar uma vitória que parecia até algo relativamente tranquila. Só que no jogo de ontem, também, assim, me consolidou uma certeza que para mim é cada vez mais evidente. O Palmeiras tem que usar mais e tem que dar mais tempo de jogo para o Endrick. O Endrick é o melhor finalizador do time. O Endrick tem 4 gols no Campeonato Brasileiro.
marcando, em média, um gol a cada 86 minutos em campo. O Endrick tem só 340 e poucos minutos em campo. Ele tem jogado menos do que todos os outros titulares, bem menos do que o trio titular. E ainda por cima ele é uma opção de banco que se reveza com os outros. E ele é o jogador que melhor finaliza, porque esse tem sido um ponto crucial, um ponto que tem sido determinante para o Palmeiras ter perdido o contato com o líder também. Bateu mal o pênalti ontem, é verdade, mas depois fez um gol, chutou a bola na trave. E veja, o Palmeiras perdeu o pênalti contra o Botafogo, o Palmeiras perdeu um monte de chance contra o Bahia, o Dudu fez 2 gols esse ano, o Rony fez só 2 gols no Campeonato Brasileiro, e o Endrick jogando muito menos que eles, tem um índice muito maior. O Endrick precisa de menos finalizações, de menos oportunidades para fazer gol. Então a comissão técnica do Palmeiras tem que pensar nisso também. E não adianta ficar reclamando. E outra coisa, não existe personalidade no futebol brasileiro, entre dirigentes, técnicos, jogadores e tal, que não tenha essa forma seletiva de criticar árbitros, de criticar decisões erradas. Todos eles agem da mesma forma. É uma forma padrão de reação. Ou seja, errou contra o meu time, eu vou lá e faço esse discurso todo. Errou a favor, eu fico quieto. Mas dessa vez houve um exagero, né? Quando ele fala que tem um sistema, que o sistema não quer deixar o Palmeiras ganhar. Contanto que o Anderson Barros interrompeu a coletiva. Ele terminou a coletiva. Ontem, claro que todo mundo é uma coisa quase que unânime que o Zé Ivaldo tinha que ser expulso e o Palmeiras foi prejudicado nesse lance, ficaria com um a mais logo no início do jogo. Mas daí a você dizer que há um esquema, e o esquema quer dizer um sistema, o que eu entendo, é uma coisa deliberada para impedir que haja um bicampeão, que no caso seria o Palmeiras, né? Porque a teoria que ele colocou ali é que o futebol brasileiro, o que ele se vende é que é um futebol muito equilibrado. Então seria ruim para o futebol brasileiro ter um bicampeão, porque aí quebraria essa coisa, aqui é um campeonato muito equilibrado, esse é o atrativo do campeonato. Na rodada passada, o Palmeiras jogou contra o líder do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras era vice-líder, era um confronto do líder com o vice-líder. E o Palmeiras perdia por 1-0, e marcaram um pênalti para o Palmeiras. Um pênalti que foi mesmo, foi um pênalti bem marcado. Mas se existe um sistema para impedir que o Palmeiras fosse campeão, você não marcaria o pênalti, mesmo que tenha sido pênalti, já que é um sistema não importa se foi ou se não foi. Se é um sistema para impedir, qual é a melhor oportunidade de você tirar o Palmeiras da briga? Ele perder para o líder. Então, se há um sistema, então você não dá o pênalti, mesmo que tenha sido. Que se o Veiga faz o gol de pênalti, era 1-1, tinha mais uns 10 minutos, o Palmeiras podia virar o jogo e encostar no Botafogo. Então, se há um sistema, esse pênalti não seria marcado. Já que é de propósito, tanto faz se empurrou ou não. E foi pênalti mesmo, o jogador do Palmeiras foi empurrado, o Flaco Lopes foi empurrado pelo de Plácido no Botafogo. Como o Piperno falou, quando o time é beneficiado, ninguém fala, né? Não houve revolta do Palmeiras pelo pênalti que deram contra o Fortaleza na Copa do Brasil. Sim. Se a intenção é melhorar a arbitragem, melhorar o campeonato, tinha que ter na coletiva, olha, nós ganhamos, beleza, mas o pênalti do nosso primeiro gol não foi pênalti. A arbitragem errou contra o nosso adversário. E isso a gente também não gosta porque a gente quer que a arbitragem seja melhor aqui. Então, houve um erro contra o nosso adversário hoje aqui. Nós vencemos o jogo, tivemos o nosso mérito, mas houve um erro contra o nosso adversário. Isso ninguém faz. Nem o Palmeiras, que a comissão técnica ontem fez um discurso que há um sistema. Há pouco tempo, em 2020, teve um bicampeão brasileiro que foi o Flamengo. Então, dentro dessa teoria, aquele gol anulado do Edenilson, do Inter contra o Corinthians, que tiraria o título do Flamengo, que foi um gol bem anulado, era só traçar um pouquinho errado a linha lá, que aí o sistema não permitiria que houvesse um bicampeão. Teve um gol ali, então, se há um sistema, o VAR errou, que pena. Então, não, o São Paulo foi tricampeão. Foi, há pouco tempo, há 15 anos, sim, eu acho. Isso, por aí, São Paulo 2008. Foi tricampeão. Então, o Atlético Mineiro, dentro dessa teoria, o Atlético Mineiro, ano passado, de forma deliberada, foi prejudicado para que ele não tivesse chance de brigar no Brasileiro? Ou ele não brigou porque ele foi mal mesmo? Então, é uma coisa que não faz o menor sentido, como no caso do Felipão também, né? O Felipão falou, os caras lá de dentro querem que dê cartão para o Hulk. Quem são os caras lá de dentro? Quem que quer que dê cartão para o Hulk? Porque se o João Martins ou o Felipão, eles têm uma denúncia, eles têm que fazer a denúncia. E a denúncia é assim, olha,
sei lá, o presidente da comissão de arbitragem mandou o árbitro fazer isso. O presidente da CBF, eu soube através disso, ó, aqui tem um áudio que fala isso. Ó, tal pessoa me disse que o presidente da CBF, o presidente da comissão de arbitragem, ordenou que prejudicasse o meu time. Com indícios, com fatos concretos, não aqui, não, os caras lá de dentro. De dentro de onde? De dentro da minha casa, de dentro do escritório, de dentro de não sei de onde. Então tem que, se você tem realmente uma denúncia de manipulação no campeonato, então faça a denúncia. Quem está manipulando? Por quê? Com ordem de quem? E não jogar no ar assim pra galera, né? Ó, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube com 33 mil pessoas. Deixa o seu like. Ô Zé, eu vou lembrar aqui, né, que o Bruno falou da situação do Flamengo, que foi realmente bicampeão, é o último bicampeão ali de forma consecutiva, brasileiro, em 2020, e teve sim aquele lance polêmico do Edenilson, polêmico não, impedimento. Agora, brigar com a imagem também fica complicado. Só que o Flamengo poderia ser prejudicado também e não foi. Agora, a gente vai lembrar aqui equipes que já ganharam o brasileiro de forma consecutiva. Palmeiras, 72 e 73. Internacional, 75 e 76. Flamengo, 82 e 83. Palmeiras, 93 e 94. Você vê o Palmeiras duas vezes. 93 e 94. Corinthians, 98 e 99. São Paulo, que aí foi tricampeão, 2006, 2007 e 2008. Cruzeiro, 2013 e 2014. E o Flamengo, de novo, 2019 e 2020. Ou seja, os dois que conseguiram essa façanha duas vezes foram Palmeiras e Flamengo. 7 clubes no total foram o São Paulo foi campeões brasileiros de forma seguida. Realmente não tem fundamento essa crítica. Agora, é aquilo, tem fundamento a crítica à arbitragem. Porque quando a CBF diz nessa nota que está evoluindo, treinamentos, nunca investiu tanto, pode estar investindo o que for. Mas a arbitragem só piora, Zé. E piora com o VAR, com o vídeo. Boa tarde, pilhado, meus amigos. O Palmeiras olha na tabela e vê o Botafogo com 10 pontos à frente. 13 rodadas no campeonato, dá para tirar? Com um turno dá para mudar, dá para tirar. Mas o Palmeiras vem de 3 jogos sem vitória do Campeonato Brasileiro, 2 derrotas, 1 empate. E isso se soma. É claro que quando o Palmeiras escala um time quase inteiro de reservas, ele vai para Curitiba enfrentar o Atlético, é sempre difícil jogar lá, ele trabalha com essa possibilidade de perder o jogo, de no máximo empatar, né, de deixar para ver o que dá para fazer no Brasileiro daqui para frente. Vamos priorizar a Copa do Brasil, vem aí 2 clássicos, na quarta-feira contra o São Paulo, na semana seguinte jogo da volta, né, tem um confronto direto contra o Flamengo no final de semana, e aí já entra um outro ingrediente, que é a rivalidade de momento, a grande rivalidade do futebol brasileiro, que é entre Palmeiras e Flamengo. Depois na frente também tem a Copa Libertadores da América. O treinador principal do Palmeiras já não está em campo porque fala o que vem à cabeça, age no banco de reserva sem se preocupar muito, provavelmente, com o time dele. Ele fala que faz tudo isso pelo time, mas não olha que a ausência dele à beira do gramado pesa, faz falta. É claro para todo mundo e é unânime que a arbitragem errou demais. Como erra muito, erra a favor desse e daquele. Campeonato Brasileiro tão longo, a gente tá careca de saber. Eu vou te cortar rapidinho pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan. A gente tá voltando aí pra rádio, aí a gente fica no YouTube e na rádio. De volta à Rádio Jovem Pan. Agora na rádio e no YouTube, Zé Manuel falando sobre essa situação que o Abel Ferreira já não estava em campo por causa de reclamação. E agora o auxiliar João Martins. Você vê que o Abel Ferreira diz que é fã do Felipão, né? Eles têm boa relação, né? E ontem da rodada, né, hoje o futebol discute as declarações do João Martins, auxiliar do Abel Ferreira, por declarações. Seria justo se ele ficasse na reclamação por conta do erro da arbitragem. Errou porque é muito mau árbitro, a arbitragem brasileira é péssima. Errou porque é caseiro, não tem coragem de dar o cartão, de expulsar um jogador do time da casa com 1 minuto de jogo, essa coisa toda. Aí o Felipão em Belo Horizonte fala que o Hulk recebe muito cartão por ordens lá de dentro. De dentro onde, Felipão? É claro que esse de dentro ele pode falar dentro de campo, dentro do vestiário, dentro da cabine do VAR. Na hora de defender, o advogado dele vai falar, ele vai falar alguma coisa e vai escapar de posição. Ele está muito tempo no futebol, é esperto para não ser tão, vamos dizer assim, claro como o João Martins.
Então vai sobrar mais para o João Martins. Mas o Felipão também precisa ser chamado a dar explicações sobre essa declaração. Ordem, quem está dando ordem para o Hulk receber tantos cartões nos jogos do Clube Atlético Mineiro. E no Palmeiras, a arbitragem errou muito contra o Palmeiras. Você pode até falar, bom, de repente se muda o passado, dá o cartão vermelho, vai saber se o Palmeiras ia fazer 2 gols, mas isso aí fica no si. E o fato é que houve um erro grave de arbitragem contra o Palmeiras. O João Martins mandaria muito bem se ficasse nisso, na reclamação contra o árbitro. Mas ele extrapolou, ele foi muito além e a CBF não poderia fazer nada de diferente a não ser acionar o STJD, como vai, para que o João Martins dê explicações. Quem é que manipula o Campeonato Brasileiro para impedir que o Palmeiras seja campeão? De novo, esse nós contra eles. Ajuda em que o futebol brasileiro? Ajuda em que o Palmeiras? O Palmeiras está inserido no futebol brasileiro. Isso é um depoimento contra o futebol brasileiro. João Martins, seu Palmeiras foi muito prejudicado, né? Como em outros jogos, também adversários foram prejudicados. Você pode discutir, o Palmeiras é mais prejudicado que os outros, mas fala do lance específico, do jogo específico. Você foi muito além e vai ter que dar, sim, explicações, né? A CBF, nesse aspecto, ela erra demais. Todos nós somos críticos à CBF, mas você tem que ser chamado a dar explicações no STJD, para o futebol brasileiro, que você foi longe demais.